Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou bastante comigo essa semana. Na verdade, eu tinha pensado ou preparado uma outra palavra, mas quando foi na sexta-feira, que foi feriado, eu fiquei meditando na palavra do Senhor e Deus colocou um outro texto no meu coração. Eu mudei. Nós temos que estar sensíveis àquilo que o Senhor quer trazer para a casa do Senhor. Vamos abrir a Bíblia então no livro de Zacarias, bem no finzinho do Velho Testamento. Se for de trás para frente, aí você acha rapidinho. Abre lá em Malaquias e vai voltando. Louvado seja Deus. Zacarias 3, versículo 8 e versículo 9. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti louvarei, cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Glória a Deus. Nós abrimos o culto hoje, vamos abrir o culto com essa palavra, no Salmo 138. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E a nossa vida é entoar louvores ao Senhor. Amém. Nossa vida é adorar ao Senhor. Não importa a situação, não importa a circunstância. Quanto mais difícil for a situação e você louvar ao Senhor, tenha certeza, mais forte, mais poderoso Ele será na sua vida. Amém? Glória a Jesus. Lembre-se sempre de Paulo e de Silas na prisão. Aleluia. Tinham todos os motivos para estarem tristes, chateados. Aleluia. Mas um olha para a cara do outro e fala: vamos louvar? Vamos. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente não sabe o hino que eles louvaram. Glória a Jesus. Mas um terremoto aconteceu naquele lugar por causa do louvor de dois servos fiéis do Senhor. Amém? Aleluia. Você não sabe o que pode acontecer quando você, mesmo na dificuldade, começa a adorar ao Senhor. Glória a Jesus. E saiba que pode acontecer coisas grandes. Amém. Glória a Deus. Vamos ler? Aleluia. Você já encontrou? Alguém ainda não encontrou? Glória a Deus. Está escrito assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de mim, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Amém? Deus. Glória a Deus. É uma promessa Glória a Deus. tremenda da parte do Senhor Jesus. Sim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Romanos, Paulo vai encerrar todo mundo debaixo do pecado. Ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há judeu e nem grego. Não há ladrão, mas também não há sacerdote, fariseu, saduceu. Não importa. Todos pecaram. Aleluia. Às vezes nós pensamos que nós somos bonzinhos e por isso nós temos algum mérito junto do Senhor. Todos nós pecamos. Aleluia. É isso que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos. Você é bonzinho, mas você peca. Você é ruim, talvez você peque mais. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá no livro, no capítulo 8, ele vai dizer que o salário desse pecado nosso é a morte, mas o dom
gratuita de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus. Amém. Então, Glória a Deus. ele primeiro encerra todos debaixo do pecado. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E se nós fôssemos agir por nossa justiça, nós iríamos ser condenados e iríamos para o inferno. Aleluia. Mas o Senhor, através da propiciação do seu próprio Filho, através do sacrifício do sangue de Jesus, através do sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, ele faz um único e suficiente sacrifício para que nós pudéssemos ser livres do pecado, num só dia. Aleluia, glória a Deus. Num só dia foi suficiente um único sacrifício para que hoje nós estivéssemos livres do pecado. Você é livre, você é livre, você é livre, você é salvo, porque se você tem fé no Senhor Jesus, você é salvo, ponto. Aleluia. Mas o que eu devo fazer para ser salvo? Apenas crer no Senhor Jesus. E se eu for muito bonzinho, se eu fizer muitas obras, se eu fizer não sei o que, isso de nada vai adiantar se você não tiver fé no Senhor Jesus. Aleluia. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é de graça. Então tudo que nós fazemos porque nós somos salvos. Aleluia. Então nós não fazemos nada para ser salvos. Se inverte toda a ordem, toda a lógica, toda a sequência. Amém? Aleluia. Você não é capaz de fazer nada sozinho para ser salvo. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E é disso que Zacarias estava falando. Glória a Jesus. Aleluia. E é interessante que ele fala que virá o renovo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém? Aleluia. Quem aqui nesta noite está precisando ser renovado pelo Senhor Jesus? Quem aqui nessa noite, aleluia, precisa de um renovo, precisa que o seu coração seja transformado, precisa que as triguinhas, que as sujeirinhas, que os arranhões que acontecem na nossa vida com os sofrimentos, com as dores, com as necessidades, com as palavras que nós ouvimos que nos magoam, que nos chateiam, tudo isso vai amassando o vaso de barro, aleluia, vai trincando, aleluia. O Senhor nessa noite quer te renovar, amém? Glória a Deus. O Senhor nessa noite, aleluia, quer te reestruturar, creia nisso em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra renovo significa o ato de renovar, o ato de fazer de novo, aleluia, o ato de tirar as trincas, o ato de tirar os arranhões, o ato de tornar novo aquilo que estava velho. Amém. Aleluia. Nós temos, por exemplo, um móvel e suponhamos que ele estivesse ainda pior em condições do que esse. Esse até que não está tão mal. Glória a Jesus, está bom, né? Glória a Jesus. Mas aí quando ele está velho, a gente chama lá o Eliezer, né? Ou o Marcão, os dois são marcenetes. Fala, olha, dá para dar uma renovada naquele móvel? Aleluia. E aí eles podem olhar e falar, olha, de verdade até dá, mas vai dar trabalho. Aleluia. Ou senão eles vão falar assim, olha, não pode, está condenado, tem que comprar outro. Aleluia. Jesus, ele tem o poder de fazer o que eles não têm. Aleluia. Ele tem o poder de olhar, mesmo que esteja podre, mesmo que esteja com bicho, mesmo que esteja com cupim, ele tem o poder de olhar e falar assim, tem jeito sim, para mim tem jeito. Aleluia. Tem coisas que só Jesus pode fazer por você. Aleluia. E renová-lo nesta noite é uma dessas coisas. Aleluia. Quando Jeremias desce lá na casa do oleiro, o Senhor fala assim, presta atenção no que ele está fazendo. Aleluia. E aí o oleiro ia amassando o barro e formando um vaso bonito, mas no meio do caminho o vaso se quebra, o vaso trinca, o vaso fica imperfeito e ele pega aquele barro, amassa e vou fazer de novo. E o Senhor pergunta para Jeremias, eu não posso fazer isso com você? Eu não posso fazer isso com o povo de Israel? Aleluia. O Senhor não pode renovar a sua vida? Aleluia. Você, nesta noite que veio aqui, falou, Senhor, Pai, tem tantas coisas que eu não estou gostando da maneira como as coisas estão caminhando na minha vida. Tem tantas coisas que estão acontecendo e que estão me entristecendo. Meu coração está triste, porque eu ando com o Senhor, eu falo com o Senhor, eu
oro para o Senhor, aleluia, mas as coisas continuam acontecendo de uma maneira que não me está satisfazendo. Aleluia. Jesus nessa noite quer falar com você, amém, em nome de Jesus. Ele quer te dizer, aleluia, louvado seja Deus, que Ele nunca tardou e nem nunca tardará na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E Ele tem um plano, e esse plano está sendo executado milimetricamente. Aleluia. Desde a criação do homem, o Senhor tinha um plano de salvação na sua vida. Amém. Quando Abel morre, aleluia, e o sangue dele é derramado, o Senhor já queria fazer uma figura de linguagem. Já queria usar aquilo como uma metáfora ou como uma alegoria do que seria Jesus. Um filho de um pai que morre injustamente, tem o seu sangue derramado, e a Bíblia vai dizer que o sangue dele clamava por justiça, até que Jesus vem, aleluia, louvado seja Deus, para que aquela justiça fosse feita. Louvado seja Deus, aleluia, amém? Glória a Jesus. O plano do Senhor é grande na sua vida, amém? Glória a Deus. Aleluia, ele vai se cumprir. Amém. Quem, aleluia, tem necessidade de novidade? É com você que o Senhor quer falar. Quem tem uma necessidade de renovo na sua vida? Quem está vivendo coisas velhas? A Bíblia fala: eis que tudo se faz novo. Aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Eis que as pessoas que andam com Jesus andam em novidade de vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eis que nós temos que ser novas criaturas. Então Deus tem algo novo, Deus tem algo grande, Deus tem algo forte para você nesta noite, amém? Aleluia, essa palavra não vem no meu coração, eu creio que vem do Espírito Santo de Deus para você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero renovar a sua fé. Eu quero, diz o Senhor, renovar o seu coração. Eu quero renovar as suas motivações. Eu quero renovar, aleluia, os teus impulsos para me servir, para me adorar, para me glorificar. Eu quero que você tenha motivos reais para dar glória a Deus dentro da igreja, para abrir a sua boca e para louvar ao Senhor. Aleluia. O Senhor quer te renovar, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há uma necessidade de renovo, e o nome de Jesus é renovo, amém? Um dos nomes do Senhor. Outro significado para renovo é broto, aleluia. Quando vem o outono e derrubam-se todas as folhas, derrubam-se todas as, muitas vezes, as flores, e as folhas vão embora, mas quando começa a primavera, os brotos aparecem, começam a se renovar, as árvores, as plantas. Foi assim que Deus fez a natureza, aleluia. E é isso que Ele está falando para você: eu sou o renovo, eu sou aquele que faz tudo que está seco se transformar novamente em florido, se transformar novamente numa grande árvore frondosa. E é isso que Deus tem para você. Várias vezes o Senhor Jesus comparou os homens a árvores, várias vezes, aleluia. Você é uma árvore, mas que você está plantada, aleluia, na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Você é um broto que foi ali, enxertado naquela videira. Aleluia. Glória a Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Creia. Quando tudo vai mal nas nossas vidas, Deus sempre tem algo novo para nós. Sempre. Sempre. Ele não falou que não teria um dia mal ou algo mal. Ele falou: no mundo vocês terão aflições. Aleluia. Né? Pergunto para Viviane: como é que está o seu marido? Olha, não está muito bem. Eu estou muito preocupado. Deus tem algo grande e forte para a sua vida, para a sua casa. Jesus tem um renovo para a saúde do Cláudio. Amém? Em nome de Jesus. Creia. Aleluia. Glória a Deus. 700 anos antes de Cristo, Isaías escreve 11:1: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Tudo isso está sobre Jesus, amém? Aleluia. Quando você precisar de sabedoria, saiba que vai brotar na sua mente uma estratégia, amém? Que você não sabe nem de onde vem, mas que foi o renovo que te deu em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso ser forte para passar essa situação. Tem um espírito de fortaleza, aleluia, para te fortalecer essa
nessa noite em nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Eu preciso entender porque as coisas estão acontecendo e o Espírito de entendimento do Senhor vem sobre a sua mente. Nessa hora você vai começar a meditar e você vai ler a palavra do Senhor e Deus vai falar com você. Você vai falar: antes eu não entendia, mas agora eu entendo. Eu preguei aqui, a Bíblia é escrita em camadas. Aleluia. Eu leio um texto e eu entendo a superficialidade daquele texto, o cotidiano. Jesus muitas vezes quando pregava em parábolas você entendia por cima. Aí você começava a ler 1, 2, 3 vezes, você começa a entender a camada do meio da palavra. E aí finalmente o Espírito vem e te revela as profundezas do conhecimento do Senhor. Quanto mais intimidade eu tenho, mais entendimento eu recebo da parte de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E principalmente o Espírito do temor do Senhor. Às vezes nós, passando no nosso relacionamento com Deus, nós perdemos o temor do Senhor. Perdemos. Nada me afeta, nada me abala. Se eu não vou para o culto, eu não estou nem aí. Se eu peco, eu não estou nem aí. Se eu faço coisas erradas, eu não estou nem aí. Se eu não vim para fazer algo que eu já tinha combinado que eu ia fazer, eu não estou nem aí. Aleluia. Mas o Senhor é um Deus zeloso pela sua obra. Ele quer renovar o espírito de temor dentro do seu coração também. Aleluia. Tema ao Senhor e trema diante dele, na presença dele, porque não há outro Deus tão poderoso. Glória a Deus. Não há outro, aleluia, tão grande. E quando nós precisamos das misericórdias dele, nós sabemos muito bem dobrar os nossos joelhos. Mas quando tudo vai bem, parece que nos distanciamos. Aleluia. Glória a Jesus. Tem gente que não precisa nem estar tudo bem, melhorou um pouquinho, já some da presença do Senhor. Glória a Jesus. O Senhor quer te renovar nessa noite. Glória a Deus. E 100 anos passam, olha como o plano de Deus ele é cumprido. E muitas vezes você pensa que Deus não está trabalhando a seu favor. Isaías fala 700 anos, Jeremias 100 anos depois vai dizer, e vai acrescentar no capítulo 23, 5: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei ele reinará sábia e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Aleluia. E este será o seu nome com o qual Deus o chamará: o Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Eu não sei se você vem sofrendo injustiças. Aleluia. Olha, é injusto isso que está acontecendo comigo. O ímpio prospera. Onde eu ponho minha mão não está dando certo. Aleluia. Quantas vezes Davi falou isso para Deus? E aí Deus vai lá e fala assim: não se preocupe com a prosperidade do ímpio, eu sou aquele que cuida de você. Eu tenho cuidado de vós. Não se preocupem. Aleluia. Não se preocupem com as injustiças. Aleluia. O Senhor, Ele é a justiça nossa. Aleluia. Glória a Deus. Reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Creia. Amém? Aleluia. Eu fico impressionado, porque Deus é sempre salvação. Não importa qual é a situação, o Senhor é a sua salvação. O Senhor é o seu Salvador. Então eu tenho tal problema, Ele é a salvação. Eu tenho outro problema, o outro tem outro problema, Ele é a salvação. E Ele continua sendo a salvação. Porque o nome dele é Eu Sou. Aleluia. Eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a providência, eu sou o emprego. Aleluia. Eu sou o Espírito, aleluia, que precisa estar dentro de você todos os dias para que você fique de pé e seja fortalecido. Eu sou a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou a sua justiça. Vamos passar quase 100 anos de novo. 80 anos para ser mais preciso. E Zacarias vai escrever o capítulo 3, versículo 8. Aleluia. No capítulo 3, se você ler na sua casa, ele está falando sobre a purificação do povo de Deus. O próprio Josué, aleluia, glória a Deus, citado aqui, ele estava com as suas vestes sujas. Aleluia. E não tem jeito de Deus falar com alguém com as vestes sujas. Aleluia. Então, ele envia um anjo, o anjo pega uma unção, uma brasa viva, e toca na vida de Josué, e ele é limpo, ele é purificado. Eu quero dizer nesta noite, aleluia, não se preocupe se você fez algo que está incomodando o seu coração. Apenas peça perdão, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Aleluia. Você pode entrar, sim,
na presença do Senhor com alegria. Você pode entrar sim, aleluia, Ele é o teu Pai. Entra lá, regiões celestiais, as minhas bênçãos. Filho, eu preciso da herança do meu Pai, eu preciso dos bens do meu Pai, eu preciso da paz do meu Pai, eu preciso do amor do meu Pai. Estou com dificuldade de amar um irmão, porque ele é muito chato. Aleluia, não é? Não acontece? Aleluia, tem gente cheia de espinho, quando você chega perto, você já se arranha todo. Aleluia, mas Deus vai te dar fortaleza para você tirar todos os espinhos dessa pessoa e ela ser uma pessoa melhor. Você vai ajudar. Aleluia, comece como o Douglas já falou hoje aqui, comece orando por ela. Aleluia, para que o Senhor comece a retirar os espinhos, para que ela seja uma pessoa melhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Nós não podemos desistir de ninguém, sabe por quê? Porque Jesus não desistiu de mim e Jesus não desistiu de você. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. E não pense que eu sou uma pessoa fácil, e eu sei que você não é uma pessoa fácil. Aleluia, glória a Jesus. Vai lá, minha esposa, tá lá dentro, senão ela vai falar: ô glória! Glória a Deus! Olha lá, sabe, eu nem sabe do que eu falo. Glória a Jesus. Josué estava na presença da pessoa certa. Ele estava na presença de Deus. Aleluia. E eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que você está diante da pessoa certa nessa noite. Eu não estou falando de mim, eu estou falando daquele que está no centro deste culto nessa noite. Eu estou falando de Jesus. Aleluia. Ele pode te limpar, Ele pode te salvar, Ele pode renovar, Ele pode cuidar dessa situação, Ele pode fazer um milagre ainda hoje na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. As pessoas se apresentavam diante de Jesus, mas só recebiam um milagre mesmo quem tinha fé. Quem rompia a multidão e tocava na veste dele, quem gritava para incomodar. Aleluia, glória a Jesus. Os outros ficavam todos nervosos. Para de falar, eu quero escutar o Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus gostava era desses que eram ousados, que não se importavam, porque ele sabia que um dia, aleluia, o véu seria cortado de alto a baixo e ele estaria todo rasgado, mas mesmo assim os homens teriam dificuldade em entrar, pensando que se entrasse morreria. O Senhor quer que você seja ousado e entre no lugar santo dos santos com ousadia. Aleluia, toma posse. É lá dentro do Santo dos Santos o lugar do milagre. Aleluia. Quem está no pátio, aleluia, quem está no santo é de igual para igual. Os sacerdotes ficavam no lugar santo e eles se olhavam nos olhos, assim, ó, um na direção do outro. A Bíblia até falava que eles se saudavam com ósculo. Então, era um beijo assim, ó, um de frente com o outro. Mas para entrar no Santo dos Santos, irmãos, não dá para entrar um assim, tem que dobrar, entendeu? Você tem que abaixar, você tem que se prostrar. Aleluia, tem receita para entrar no Santo dos Santos. Eu me rendo. Glória a Deus. Aleluia. Não é do nosso jeito, é do jeito dele, amém? Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. O Senhor veste aquele homem de vestes limpas e é um convite para você nessa noite. Sai daqui limpo, amém? Em nome de Jesus. Você está no lugar certo. Ele também vai te purificar, vai te santificar, vai mudar vestes nessa noite. A Bíblia fala que tem uma veste especial que ele muda, que são as vestes de tristeza e vestes de salvação. Aleluia, glória a Jesus. Tudo que tem te entristecido, o Senhor nessa noite quer tirar. A Bíblia fala que Ele tem o poder de enxugar os olhos. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Toda lágrima, toda lágrima, você tem chorado no seu travesseiro? Aleluia. É como você que o Senhor está falando. Aleluia. Eu enxuguei dos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Não tenho coragem às vezes de chorar na igreja, porque tem um irmão do meu lado que eu não quero que ele me veja chorando. Mas no seu travesseiro, quando você vira para o lado, que ninguém está vendo, e você fala com Deus e deixa até aquela lágrima cair, Ele está falando: eu enxergo as tuas lágrimas e conheço essa linguagem. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa o Senhor enxugar o pranto. Em nome de Jesus. O pequeno remanescente volta para o exílio da Babilônia. E foi por causa da sua palavra de quarta que eu pensei nessa palavra hoje. Glória a Jesus.
Jerusalém, ela está destruída. Glória a Jesus. O templo está destruído. Louvado seja Deus. Zacarias era um sacerdote muito jovem. Era um profeta muito jovem. Mas ele personificava o profeta e sacerdote ao mesmo tempo. E isso é muito bonito. Aleluia. Porque é uma figura de Jesus. Profeta e sacerdote. Sumo sacerdote nosso. Aleluia. Eternamente. Louvado seja Deus. E ele vai permanecer ao lado de Ageu. É muito legal. Daí uma baita de uma novela. Quando acabar essa aí do Rico e do Lázaro, da Record, eles podem montar essa outra do retorno das pessoas da Babilônia. Glória a Jesus. Ele permanece do lado de Ageu. E os dois voltam do exílio da Babilônia. E eles se preocupam em primeiro lugar em reconstruir o templo. Aleluia. Glória a Deus. Entende? Eu quero que você entenda nessa noite. A primeira preocupação é nós estarmos com o nosso templo em dia, com o Senhor, estruturado, firmado na pedra principal, na pedra de esquina, na pedra angular. Aleluia. O templo estava destruído, estava queimado. Não tinha mais ouro dentro, não tinha mais ouro fora. Tudo tinha sido levado, os tesouros haviam sido levados. Deus quer colocar tesouros dentro do seu coração, e que ninguém vai poder tocar, em nome de Jesus, porque Ele é a sua fortaleza hoje, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua força. Então, aleluia, o Senhor está preocupado com o seu templo. Aleluia. Glória a Jesus. Você é o templo do Espírito Santo, e Deus nessa noite quer renovar, quer restaurar. Aleluia. Quer que o seu templo esteja inteiro, íntegro. Aleluia. Porque templo é lugar, aleluia, de adoração. Templo é lugar de sacrifício. Templo é lugar de altar. Aleluia. Seu coração é o seu altar. Como está o seu coração? Aleluia. Glória a Jesus. Quanto sentimento não cabe dentro do nosso coração, o Senhor quer restaurar. Quer te dar a paz que excede todo entendimento e faz a gente sentir paz mesmo nos momentos de tribulação da nossa alma. O Senhor quer te dar uma alegria, aleluia, de salvação, que mesmo passando por todas as lutas, você possa falar, mesmo assim, aleluia, eu sou como Abacuque, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Jesus. Ele está preocupado com o templo. E mais ainda, talvez Ageu, por ser mais velho, ele não tinha mais a destreza, ele não tinha mais a força necessária. Então Deus vai nos dar o jovem Zacarias, aleluia, para fortalecer a fé das pessoas. Aleluia. E você que é jovem nesta noite, não pense que o Senhor quer usar só o pastor, ou quer usar só o Douglas, ou quer usar os mais velhos, porque já tem algum tempo no Evangelho. O Senhor quer usar justamente a força dos jovens. Então não se distancie do Senhor. Aleluia. Não pense que uma hora chega a minha hora, eu vou aproveitar a minha juventude. Aleluia. O Senhor não quer sobras. E o Senhor não quer resto das nossas vidas. Aleluia. Eu vou viver a minha juventude. Quando eu for velho, eu vivo com o Senhor. Cuidado. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não quer as sobras do que foi o seu ser para Ele. O Senhor quer que você trabalhe para Ele hoje. Amém? Aleluia. Fortaleça a fé das pessoas. Fortaleça. Aleluia. Seja usado como Zacarias foi usado. Aleluia. Glória a Jesus. Para fortalecer. Jesus ia nascer, irmãos. Era isso que Zacarias veio profetizar. Vai vir aí o renovo. Aleluia. Vem aí aquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. E ele precisava restaurar a nação. A nação estava pobre, enfraquecida. Tinha passado 70 anos como escravo na Babilônia. Aleluia. Do lado de cá, em Israel, só tinha ficado os pobres. O único que não foi transportado para lá, da elite de Israel, foi Jeremias, porque o Senhor prometeu para ele que não ia deixar que ele fosse exilado. Então fica Jeremias, ficam todos os pobres, e todos, mais de 1 milhão de pessoas são transportadas para a Babilônia. Aleluia. Glória a Jesus. Muita gente. Muita gente. Aleluia. Glória a Jesus. Às vezes Deus permite certas coisas por causa da nossa desobediência. Ele permitiu muros queimados, Ele permitiu o templo destruído, Ele permitiu que plantavam, mas não colhiam. Ele permitiu que qualquer esforço que as pessoas fizessem não fosse recompensado, porque eram desobedientes e tinham um coração duro.
Aleluia. E aí ele fala, olha, vocês vão passar uns 70 anos ali para vocês pensarem. Vocês estão de pensamento. Aleluia. Né? Como a gente faz com os nossos filhos, fica lá uma meia hora de pensamento, foi isso que Deus fez. Mas ele sabia que não era necessário, e meia hora não ia resolver. Ele já tinha mandado profetas, aleluia, e não tinha resolvido. Então eles vão passar 70 anos lá de pensamento, a ponto de Deus levantar pessoas poderosas, aleluia. Deus estava trabalhando naqueles 70 anos, irmãos, aleluia. Quantos não foram os livramentos pela mão de Daniel ali naquele lugar? Mesaque, Sadraque, Abednego, Zacarias, Ageu, aleluia. E tantos outros que viveram ali, Ezequiel, que foi transportado de Israel para lá, grande profeta do Senhor. O Senhor levou um exército para a Babilônia. Vou fortalecer, aleluia, a fé do meu povo lá fora, aleluia, longe de Israel. Não adianta você sair, não adianta você correr, não adianta você fugir. O Senhor levanta profetas para te trazer de volta para Jerusalém. Esse é o seu lugar é Jerusalém. Então não fuja, não saia, aleluia, do lugar que o Senhor tem para você, para a sua vida, aleluia. O que o Senhor tem para você é Jerusalém. Então, aleluia, de ir para a Babilônia, amém? Glória a Deus, seja dado ao nome de Jesus. Lê, por favor, Mateus 23, 35. Glória a Deus. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Glória a Deus. Zacarias morreu fazendo a vontade do Senhor. Ele estava disposto a isso. Ele era jovem, aleluia. Glória a Deus, mas deu a sua vida por amor a Deus, pelo amor à mensagem do Senhor na vida dele. E ele tinha uma mensagem: o Senhor vai restaurar os muros, o Senhor vai restaurar o altar, o Senhor vai restaurar o templo, o Senhor vai trazer o reino novo, e esse reino novo reinará com justiça por toda a eternidade, aleluia. E a pregação dele era tão forte, que a Bíblia fala que ele morre entre o altar, aleluia, e a mesa, ou seja, ele estava intercedendo ali no altar, quando pessoas da própria igreja o mataram. E aí Jesus vai falar no versículo 37 e 35: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu não quis ajuntar vocês, como uma galinha junta seus pintinhos, mas vocês recusaram a minha proposta. Aleluia. Dessa noite o Senhor está fazendo uma proposta para você. Ele quer te ajuntar debaixo dos seus braços, debaixo das suas almas. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Glória a Jesus. Não negue, aleluia, esse chamado do Senhor para a sua vida. Não rejeite, aleluia, abrace. Vá para debaixo das asas dele, mesmo que isso te custe a inimizade do mundo. Aleluia. Mesmo que isso te custe. Aleluia. Muitas vezes abrir mão de conceitos, de preceitos, de tradições, de coisas que nós temos que quebrar para poder seguir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor te convida nessa noite, amém? Aleluia. Não mate os profetas. Como nós matamos os profetas? Quando nós recusamos a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Entre o santuário e o altar, Zacarias vai morrer. Mas antes disso ele restaurou aquela nação. Antes disso ele pregou a palavra de Deus e disse: olha, fique de pé, seja forte, seja firme, seja corajoso, porque vem aí um renovo para a sua vida. Aleluia. Ele exigiu pureza, ele exigiu moralidade daquele povo imoral. Aleluia. Voltaram de Babilônia e começaram a se casar com um monte de gente de outros povos. Aleluia. Parece que não tinham aprendido nada, queriam voltar de pensamento. Aleluia. Mas aí Deus vai trazer outras pessoas, Neemias, Esdras. Você pregou Neemias, né? Vai trazer Esdras, vai trazer Neemias, vai trazer Zorobabel, vai trazer Jósua. Aleluia. E essas pessoas vão fazer uma grande revolução naquela nação. Aleluia. Glória a Deus. Peçam para essas mulheres, parece meio duro o que aconteceu ali, irem embora. E levem as suas crianças, né, com seus filhos. Sabe por quê? Essas mulheres vão desviar os seus filhos do caminho do Senhor.
Essas mulheres vão fazer o que as mulheres fizeram com Salomão. Vão desviar o coração de vocês. Então se limpem. E aqueles homens pegaram as suas mulheres que vinham de outros povos e mandaram todas elas embora naquela hora, porque a nação de Israel era uma nação pura e sem mistura. Aleluia. Glória a Jesus. Deus quer um povo exclusivo. Propriedade exclusiva do Senhor é você. Aleluia. Deus vem falar muito aos nossos corações. Às vezes nós temos anseios, desejos. Aleluia. Glória a Jesus. Não satisfaça os seus desejos lá fora. Satisfaça os seus desejos no Senhor. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Jeremias prevê que por causa da desobediência, Judá seria levado cativo para Babilônia. Isso acontece em 3 levas. Na primeira leva vai Daniel. Na segunda vai Ezequiel. Na terceira, aleluia, glória a Jesus, vai 1 milhão de pessoas, se eu não me engano. Vai levar todo mundo, só fica os pobres em Israel. E a volta foi muito engraçada, porque do mesmo jeito que foram, voltaram. Aleluia. Na primeira leva, depois de 70 anos exatamente, olha o que Deus faz quando Ele tem um plano. Os persas derrotam a Babilônia. E os persas não querem aqueles povos todos concentrados no mesmo lugar. Então eles começam a autorizar os povos voltarem às suas pátrias. Aleluia. Glória a Jesus. E Zorobabel e um sacerdote que chamava Jósua vai voltar para Israel com a primeira leva de pessoas. 50 mil exilados voltam da Babilônia para Israel. Passava um pouquinho de tempo. Aleluia. Esdras volta, pregação de quarta-feira, com 17 mil pessoas e mais um exército poderoso que o rei colocou nas mãos dele. Aleluia. Ele vem para governar. Louvado seja Deus. E finalmente, Neemias traz o resto do povo. Neemias, quando veio, voltou com 1 milhão de pessoas, irmãos. Aleluia. A Bíblia parece que está passando uma coisa simples assim, mas Deus quer usar a sua vida para fazer coisas grandes. Aleluia. Glória a Jesus. Deus enviaria o Messias. E Zacarias prevê isso. Ele sabia que não ia ser da noite para o dia. A obra que Deus tem para a sua vida não vai acontecer da noite para o dia. Mas, aleluia, Zacarias foi levantado, Esdras foi levantado, Neemias foi levantado, Zorobabel foi levantado para falar para o povo: olha, vocês precisam se fortalecer, porque virá, porque fiel é o que prometeu e ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Jesus. E o povo começa a se levantar, começa a ter orgulho. Aquele povo morreria como povo, irmãos. Sabe por quê? Porque entre Zacarias e Malaquias, que também é outro contemporâneo dessa época, são 420 anos até vir Jesus. Em 400 anos, aquele povo cansou de ser conquistado. Não venciam um, perdiam todos. Perderam para a Grécia, perderam para Roma, perderam para um monte de gente antes, Macabeus, enfim. Só perdiam. Se a fé deles não estivesse solidificada em Jesus ou no Messias que viria, no caso, eles teriam morrido como nação. Eles teriam se misturado. Mas eles, a partir do momento dessa grande renovação e dessa grande restauração, eles já não se casaram mais com outras mulheres de outros povos. Eles começaram a ensinar o idioma de pai para filho, tanto que se falava hebraico até ainda na época de Jesus, mas com bastante influência ainda já dos gregos. Aleluia. E eles falam hebraico até hoje. Olha o tamanho dessa língua. 5.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos depois de Cristo, eles falam hebraico. Mudou? Claro que muda. Com 7.000 anos as coisas costumam modificar. Nós mudamos a nossa língua portuguesa aqui, já só na minha vida, eu já tenho umas 3, 4 revisões da ortografia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas como o povo, eles estão firmes e fortes. É uma odisseia que Israel passou. Hitler tenta destruir. O diabo tenta destruir esse povo. Aleluia. Mas Deus falou: esse povo é a minha esposa. Não vai ser destruído. Nós somos o noivo de Jesus. Nós não seremos destruídos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Custe o que custar, faça o que o diabo tentar. E é legal que você entenda isso. As portas do inferno não prevalecerão. Não sei se você já parou para pensar.
está. Não é a nossa porta. O diabo não está na nossa porta. É nós que estamos lá na porta dele, e a porta dele não vai prevalecer. Nós vamos saquear o inferno em nome de Jesus. Nós vamos vencer. É as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. É a igreja que ataca, é a igreja que tem a espada, é a igreja que tem o poder, é a igreja que tem o general. Aleluia. É a igreja que tem Jesus, não é o diabo. O diabo está debaixo do teu pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender a palavra do Senhor. Deus vai se calar por 400 anos até nascer João Batista. E aí monta um timaço lá, né? Zorobabel, Jesua, Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, Malaquias. Por isso que eu falo que dá uma bela novela. Todos com o importante papel de reconstruir Jerusalém até o retorno do cativeiro, bem como não deixar a fé daquele povo morrer até que viesse o renovo. Aleluia. Zacarias é o profeta mais messiânico, muitos consideram assim no Velho Testamento, mesmo com Isaías tendo tantas e tantas passagens. Mas Isaías tem um baita de um livro desse tamanho, e Zacarias tem um livrinho desse tamanho, e em todos os capítulos ele vai falar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É uma pena que nós nem temos tempo para entrar em alguns detalhes de Zacarias, mas se você quiser ler na sua casa, aleluia. Ele fala de Jesus em Zacarias 3:8 como servo do Senhor do renovo. Ele fala como no capítulo 6, versículo 12, de novo ele vai falar que é um homem chamado renovo. No Zacarias 6:13 ele trata Jesus como rei e sacerdote. No Zacarias 11, do 4 a 11, ele vai falar que Jesus é o bom pastor. Aleluia. Ele é o seu pastor. E no 9, do 9 ao 10, ele fala que o rei Messias é humilde e pacífico. Aleluia. Glória a Deus. Ele dá um expressivo. Quer ver um negócio? Abre por favor alguém. Zacarias 11, 12 e 13. Vê bem alto aí alguém que quiser. Pode ler. 12 e 13? 12 e 13. Porque eu lhes disse: se parecem bem aos vossos olhos, olhai, dai-me o meu salário, e se não deixarem, repesai o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa dele. Amém? Ele vai falar por preço que Jesus seria vendido. Isso eu não sei se você percebeu, mas o que está acontecendo aqui é uma ironia. Belo preço. Vocês me deram 30 moedas de prata. Aleluia. Glória a Deus. Será que Jesus não merecia um pouco mais? Amém? Glória a Deus. Zacarias vai falar da crucificação no 12:10. Aleluia. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassarem, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Zacarias vai falar da segunda vinda de Jesus, 14:4. Zacarias vai prever a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, sentado num burrinho. Zacarias 9:9. Esse é o cara. Aleluia. O profeta que falou mais sobre Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, amém? Aleluia. Para ser profeta na vida de muitos. Aleluia. Glória a Deus. Um dos versículos mais dramáticos da Escritura. Aleluia. Nós acabamos de ler. Ele fala: e olharão para mim. Aleluia. Jesus está falando: vocês vão olhar para mim a quem vocês transpassarem. Aleluia. Tem que ter duas luzes para olhar sobre as Zacarias. Aleluia. Glória a Jesus. Tem que ter duas luzes: a da cruz e a da coroa. Senão fica incompleta a sua leitura e o seu entendimento do livro de Zacarias. Aleluia. Senão você fica sem perspectiva do que ele está falando.
O profeta olha para um futuro distante e ele vê o Messias desses dias nossos vindouros como uma pessoa que é apresentado de dois aspectos diferentes. Primeiro, ele vê o Messias em humilhação. Primeiro, ele vê o Messias em sofrimento. Aleluia. Mas depois ele vê o Messias em majestade e ele vê o Messias em glória como rei. Aleluia. Glória a Deus. O judeu, ele ignora o Cristo da cruz. Aleluia. Ele só pensa no Messias como um rei. Ele só vê a coroa. E nós muitas vezes esquecemos que Deus é rei, que Jesus é rei, e olhamos só para o Messias crucificado. Aleluia. Sofrido. Aleluia. Esquecemos de entrar nas regiões celestiais e tomar posse do que é nosso. E vivermos como filho do rei, como cordeiro, como Jesus. Aleluia. Precisamos entender Zacarias para entender os direitos que nós temos como cristão. Aleluia. Olhe para Jesus da coroa. Ele é rei. Ele reina e a sua majestade dura para sempre. O seu nome está acima de todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Esse reino é reino de justiça. A primeira luz, Zacarias vê renovo. O Senhor Jesus em humilhação e sofrimento. Olhar para mim e serem salvos. Isaías falou exatamente a mesma coisa. Isaías 45, 22. Olharem para mim e sereis salvos. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E a gente costuma olhar para Jesus quando Jesus está curando, quando Jesus está multiplicando pães, quando Jesus está transformando água em vinho. Nós somos especialistas. Tem igreja que só olha para Jesus com esse enfoque. Aleluia. Mas nós precisamos lembrar da ceia, nós precisamos lembrar da Páscoa. Nós precisamos olhar para Jesus da coroa de espinhos cravada na cruz. Olha para mim e serei salvo. Nós precisamos olhar para Jesus com um azorrague nas costas, um chicote com ponta de osso, que quando bate tira um pedaço da carne. Porque, aleluia, ele foi transpassado com aquela lança por nossa causa. Aquela carne que saiu, aleluia, Jesus falou assim: é dado por amor de vós. Aleluia. O meu corpo, ele é destruído para que você não seja mais enfermo, para que você não tenha mais nenhuma enfermidade em você. Aleluia. Olha para Jesus. Ele está falando para você nessa noite: olha para mim. Aleluia. Olha para mim sendo preso por você. Olha para mim sendo humilhado. Olha para mim carregando uma coroa, carregando uma cruz tão pesada que eu já estava fraco e eu não conseguia mais suportar o peso, a ponto de cair por diversas vezes, a ponto de precisar de ajuda. Olha para mim, na hora que o meu irmão, aleluia, foi cravada, a outra mão cravada, os meus pés cravados por amor a você. Aleluia, glória a Jesus. Olha para mim também, na hora que eu concluí a minha obra. Aleluia, hoje eu tenho orgulho dela. Aleluia, e eu disse: está consumado, Pai, está consumado, eu fiz. Aleluia, eu realizei todo o trabalho que esse povo não teria condições de fazer, e hoje eles são livres do pecado. Olha para Jesus, ele dizendo: está consumado. Aleluia, glória a Jesus. Mas também olha para Jesus que no terceiro dia ressuscitou. Aleluia, que poder é esse? Nem a morte pode contê-lo. As pessoas querem calar Jesus. Até hoje é lei para fechar a igreja, é Estado Islâmico que decepa a cabeça das pessoas que falam de Jesus. Mas nada pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Se a morte não o deteve, ninguém o deterá. Aleluia. Ele reina. Olha para o Jesus rei. Aleluia. E os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus olhos são como olhos de fogo. Aleluia. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Os seus pés são como um latão reluzente. Olha para esse Jesus agora. É assim que ele está. Glorificado, magnificado. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus, se você olhar, Senhor, para o seu irmão e achar que não tem jeito, olha para o Jesus olhando para o ladrão da cruz e falando: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, achamos que ninguém tem condição, olhamos para a televisão, e aí a pessoa está lá: esse aqui matou 5, aí você fala: merece morrer, pena de morte para ele. Aleluia. Jesus morreu por ele também, e se ele se arrependesse, ele ia falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como você acha que Jesus também não falaria? Aleluia, glória a Deus. Temos que amar. Nosso mandamento foi esse: nas suas mãos entrego o meu espírito. Cumpre a palavra de 3:9 num só dia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A segunda luz de Zacarias,
ele vê Jesus em majestade e em glória. Só quero ler 2 textinhos com vocês, amados. Terceiro dia, Jesus vence a morte. Aleluia. E nós sabemos que Moisés é dono de algumas religiões no mundo, mas ele morreu e não ressuscitou. Maomé, dono de alguma religião, morreu e não ressuscitou. Buda morreu e não ressuscitou, mas Jesus, ele vive. Glória a Deus. Aquelas mulheres entraram, aqueles anjos disseram para ele: não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. E aí, louvado seja Deus. Ele não se conforma, ele aparece para os 11, né? Ou para os 10, porque Tomé não está lá. Irmãos, não é nem a intenção do culto, mas Tomé não estava lá. Aleluia. Tem pessoas que não estão aqui hoje, algumas com justificativa. Amém? Glória a Deus. Então nunca, quando a gente cobrar algo de vocês, pastor, mas eu estava doente, ou eu estava trabalhando, ou eu estava com um problema na minha família. Então, saiba, o pastor ele fala de uma forma linear. Amém? Tomé não estava quando Jesus apareceu e perdeu a bênção. Aleluia. A bênção de ver naquele dia, sentir a mesma alegria que aquelas pessoas sentiram ao ver o seu Cristo ressuscitado. Aleluia. E aí Jesus vai aparecer uma segunda vez e Tomé não está de novo. Aleluia. Que Tomé. Aleluia. Glória a Deus. Não falte, porque, aleluia, é na tua falta que Deus pode estar operando um grande milagre. Na terceira vez o Senhor vai ensinar para ele, porque na ausência os caras falaram assim: olha, ele apareceu aqui para nós. Não acredito. Aleluia. Não acredito, só se eu pôr o dedinho lá. E aí Jesus aparece, parece que para de alguma forma falar: olha, que pena que você perdeu tantas oportunidades. Perdeu a oportunidade de viver, perdeu a oportunidade de crer sem ver. Mas vai aí, bota a mão. Aleluia. Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Aleluia. Você precisa botar a mão para saber que eu vivo, para saber que eu posso fazer milagre, para saber que não tem mais parede que me detém, para saber que não tem morte que me detém, que não tem enfermidade que me detenha, que não tem impossibilidade para mim. Creia! Jesus está te falando: creia que eu posso fazer o milagre que eu quiser fazer, que você precisa. Aleluia. Basta que você creia. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia. Glória a Jesus. Você é bem-aventurado. Amém? Fala para alguém, para 2 ou 3 pessoas: você é bem-aventurado. Louvado seja Deus. Mateus 28, 18. Jesus vai falar assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse é o seu Rei, o seu Senhor, o seu Salvador. Todo o poder. Romanos 14, 9. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Apocalipse 11, 17. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que hás de vir. Tornaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 17, 4. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Aleluia. Jesus vai vencer todas as batalhas. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele. Você está com Jesus? Aleluia. Você vai vencer. Chamados eleitos e fiéis. E o texto que eu mais gosto, Apocalipse 1, 12 a 18. E virei para quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Esse é o seu Jesus, aquele da cruz, aleluia, já morreu por você e te deu salvação. O teu Jesus hoje é esse Jesus todo-poderoso, aleluia, glória a Jesus, que nada pode com ele, nada pode detê-lo, nada pode contê-lo, aleluia. E eu, quando vi, eu caí como
Mas Jesus vai lá e toca nele. Pois sobre mim a sua destra, mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último que vivo e que fui morto, mas eis que aqui eu estou vivo para todos sempre. Aleluia. Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Você não vai para lá, a chave está com ele. Glória a Deus. Basta você crer. Aleluia. Você é mais que vencedor. Amém? Aleluia. Paulo falou uma frase. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia nisso. Amém? Seja renovado nessa noite em nome de Jesus. Lembre-se do Cristo da cruz, mas lembre-se do Cristo da coroa de glória. Fica de pé, amém? Em nome de Jesus. Ele vive, ele reina e ele vai buscar a sua igreja. Aleluia. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Aqui está a sua igreja, Senhor. Aleluia. Esta nada mais é do que uma porção da sua igreja, uma porção do corpo místico do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, ó Pai, eu não sei das impossibilidades que aqui estão contidas, mas eu sei que o Senhor é Deus e pode todas as coisas. O Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu o diabo, aleluia. O Senhor já venceu, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. Então eu te peço, renova as pessoas, renova a saúde, renova o vigor, renova o ânimo, renova a motivação, renova, Senhor, as forças, renova, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, a cada um que está neste lugar, aleluia, para que essa semana seja uma semana de vitória na vida do teu povo, para que essa semana seja uma semana de sobrenatural. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos, aleluia, no sobrenatural do Senhor. Nós cremos que o Senhor, aleluia, está glorificado com as suas muitas coroas, que o Senhor está com o seu peito cingido, Senhor, ó Pai, com ouro, que o Senhor, aleluia, demanaia, suriana, canta, lavarianda, lavacharabacai, tem essa espada que sai, Senhor, ó Pai, da sua boca, que o seu rosto é como o sol, que o Senhor nada pode contigo, Senhor. Então renova, restaura. Aquele que estava triste saia daqui alegre agora em nome de Jesus. Aquele que estava, Senhor, ó Pai, aleluia, pensando, Senhor, ó Pai, que não tinha mais jeito, saia daqui com a sua fé restaurada, renovada, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que já estava pensando em desistir, ganhe forças, ganhe musculatura espiritual, Senhor, para sair daqui ensinando a tua palavra, para sair daqui pregando, com vontade de falar para vizinho, com vontade de falar da tua palavra, aleluia, no trabalho, na escola, na universidade, onde quer que seja. Pai, em nome de Jesus, restaura o teu povo, aleluia. Nós somos a tua igreja, Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, nós somos a tua eleita, nós somos o seu corpo. Então, Senhor, Pai, restaura a saúde do teu corpo como igreja do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que altares sejam restaurados nesta noite, que templos sejam reedificados, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. O templo do Espírito Santo, que cada um que aqui está, Senhor, seja restaurado, que os altares sejam restaurados, que hajam sacrifícios, que hajam, Senhor, ó Pai, alegrias, que haja paz em Israel para todos sempre, Senhor. Eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.